nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou um tal de Faraó. Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Declare nessa noite: Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele. Adore ele, adore ele. Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro. Se levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti, ele faz de ti nessa noite um campeão. Oh, aleluia! Glorifique o nome dele. Exalte o nome de um Deus que é vivo. Oh, aleluia! Glorificado seja o teu nome, Jesus. Aleluia! Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Receba nessa noite, mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Aleluia! Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com ele nas mansões celestiais. Oh, aleluia! Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou um tal de Faraó. Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Declare: Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore, adore o nome dele. Adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro. Se levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore, 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 adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti, ele faz de ti nessa noite um campeão. Oh, aleluia! Faz de ti um campeão. Aleluia! Aleluia. Por isso que Jacó falou: esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu.
Aleluia. Quem for voltar para casa do mesmo jeito que chegou aqui, não está muito bom, não. Porque a presença de Deus está sendo poderosa e real. E vai continuar. Na terça-feira, os irmãos sabem que a preocupação nossa é que a igreja seja alimentada com a palavra. E, uma vez mais, nós estaremos hoje tendo como mensageiro o pastor Donifan. Vamos, então, nos colocar de pé e recebê-lo para ministrar a palavra do Senhor. Obrigado, pastor. Graça e paz a todos. Queridos, vamos abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja assim como vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja Espírito da graça de meu Deus. Eu te suplico, Senhor, encarecidamente, vem tratar conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Só a Tua presença, Senhor, pode nos capacitar. O Senhor Jesus, antes de subir ao céu, Ele prometeu que rogaria ao Pai e Ele te enviaria para estar conosco para sempre. E a Tua presença, Senhor, é que nos satisfaz. A Tua presença nos completa, Espírito da graça. Por isso eu te suplico, Espírito Santo, não porque tenha algum mérito, mas totalmente dependente da graça que foi derramada, manifestada. Ilumina o nosso entendimento. Fala conosco. Desfaz toda a obra do mal. Em Atos capítulo 10, versículo 38, Espírito Santo, está escrito como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, ou seja, com a tua presença, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós queremos a tua presença. Senhor, nós não queremos falar por falar, nós queremos o teu fluir, nós queremos o teu agir. Espírito Santo, vem trazendo aquele conforto, aquela paz, aquela segurança que só tu concedes àqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso nós te adoramos e te agradecemos. E nós dizemos, por favor, se assente. Eu estava dando uma olhada nesse texto e me chama a atenção algumas coisas. Primeiro, Paulo, alguns dizem que essa carta foi escrita entre a primeira e segunda viagem missionária. Outros entendem que foi entre a segunda e a terceira. E também existe aqueles que é uma corrente forte que dizem que Paulo escreveu na sua terceira viagem missionária. Eu particularmente coaduno com essa ideia e parece que em Atos 19 e 20 corresponde a isso. E veja, nesse período, alguns dizem que ele estava em Éfeso, e na sua passagem, outros falam que estava
na Macedônia, ou mesmo em Corinto. Então, Paulo ele era uma pessoa que não ficava quieto. Ele era um evangelista nato. Agora, irmãos, quem é Paulo? Quem era Paulo? Paulo, ele era um judeu. Paulo, ele teve um ensino de primeira linha, de ponta. Paulo, ele é um discípulo de Gamaliel. Gamaliel era o maior mestre do judaísmo naquela época, quando ele ainda não havia se convertido. E Paulo, ele era tão zeloso da lei, tão zeloso da tradição judaica, ele era tão zeloso e, vamos dizer assim, na dimensão litúrgica e no dogmatismo. Paulo, ele era uma pessoa extremista. E ele colocava tanto coração, tanta sua alma no que ele fazia, que tudo que ele fazia com empenho. Um dia Paulo resolveu pedir cartas, ele não achou que não estava bom, tem que dar um jeito esse grupo aí, os do caminho, porque eles estão estragando o judaísmo. Estão crescendo, está sendo um obstáculo, e nós temos que acabar com esse povinho aí. E ele resolve pedir carta das autoridades, e ele sai perseguindo os cristãos. Ele entra onde sabia que tinha cristãos, ele mandava o P2, o S2, a investigação, e ele descobria onde estava, ia lá, e ele arrastava para os tribunais, e muita gente morreu. É tanto que quando nós estamos lendo Atos, Estevão foi um desses. Estevão estava pregando, e ele é julgado ali mesmo. Pegam as roupas daqueles que estavam ali para apedrejar, Paulo recebe aquelas roupas, e ele vai ali, ele dá testemunho contra a vida de Estevão, e apedreja Estevão. Estevão disse uma coisa no versículo 51 de Atos, capítulo 7. Ele diz: vocês são um povo de dura cerviz. Vocês sempre resistis ao Espírito Santo. Vocês são resistentes ao Espírito Santo. Falando sobre a casa de Israel. E a casa de Israel, irmãos, de fato, é um povo obstinado. Eles resistiram ao mandamento de Deus, à lei mosaica, aquilo que foi instituído por Deus para aquele povo, os hebreus. Quando Paulo ele vê essa situação, ele vai perseguir, e é quando ele tem um encontro. Ele tem um encontro que o maior fariseu da época, o cara que era bairrista, o cara agora tem um encontro com Cristo, na estrada de Damasco. Ele cai por terra, todo mundo que está perto dele foge. Basta você ler Atos capítulo 9, Atos capítulo 22, Atos capítulo 26. E quando todo mundo foge, ouve-se um barulho como se um trovão. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele: Senhor, quem és? Ele até então não sabia quem era. Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. A partir daquele momento, Paulo entendeu que ele estava, apesar de estar na religião judaica, no judaísmo, ele estava contra o próprio Deus. Ele estava contra o Filho de Deus, aquele que tem a natureza divina, aquele que lá no capítulo 23 de Mateus, versículo 37, diz: olha, quantas vezes eu te quis ajuntar como a galinha junta seus pintinhos e tu não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Então, quantas vezes Deus quis ajuntar a casa de Israel, e a casa de Israel foi obstinada, resistiu e não aceitou. Vós não quisestes. Veja, não foi Deus que quis que o povo agisse daquela forma. Não foi Deus que decretou que o povo de Israel fosse obstinado. Não foi Deus que decretou que eles passassem por tudo isso.
mas por causa da natureza, dura cerviz. E veja, os fariseus, eles eram ritualistas. No capítulo 15 de Mateus, você observa que eles tinham as lavagens, não comia sem lavar as mãos várias vezes, todos aqueles rudimentos da liturgia, ele tinha tudo aquilo. No capítulo 23 de Mateus, Jesus começa a elencar a situação da liderança dos fariseus. Ele começa a chamar ele, diz, olha, façam tudo que ele vos mandar fazer. Agora, ele não faça, não tem as práticas deles. Por quê? Eles são hipócritas, eles são como sepulcro, vazios. Eles são, e diz por 7 vezes, lá em Mateus capítulo 23, ai de vós, fariseus, hipócritas. Os líderes do judaísmo estavam lutando contra Deus. No capítulo 15 de Mateus diz que vocês invalidais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Paulo teve um encontro agora com este Jesus que aparece de forma soberana. E o próprio Paulo diz lá na carta aos Coríntios, capítulo 15, que o Senhor apareceu a ele como um abortivo, ou seja, num momento, num lapso de tempo, o Senhor aparece para ele, se revela para ele, e a partir daí Paulo começa a ter experiências que ele nunca teve. Paulo começa a engajar-se na pregação para apresentar Jesus como verdadeiro Deus, como aquele que é a vida eterna, aquele que é doador da vida. E quando ele está aqui escrevendo esta carta, ele escreve esta carta porque ele foi avisado que havia um grupo de judeus que se tornaram cristãos e começaram a dizer agora que para que a pessoa pudesse se tornar cristã de Cristo, primeiro ela tinha que se judaizar. Primeiro ela tinha que passar pelos ritos judaicos. Primeiro ela tinha que se circuncidar. Ela teria que passar por todos esses procedimentos, porque somente depois é que ela seria de Cristo. E quando Paulo tomou conhecimento disso, Paulo ficou tão angustiado. E Paulo, ele para um tempo para escrever a carta aos cristãos da Galácia. E a carta que ele escreve é esta que nós estamos vendo aqui. E esse texto que nós acabamos de ler, ele estava assim, estupefacto, dizendo, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou para a graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, eles estavam deixando a graça, eles estavam deixando o evangelho, eles estavam deixando Cristo, eles estavam deixando tudo aquilo que eles aprenderam e estavam entrando agora de volta para um caminho de onde eles tinham saído. Eles não aprenderam a viver em Cristo. Eles dependiam de acessórios para que pudessem viver, e de forma legalista, de forma ritualista, eles diziam, eu sou de Cristo, mas eu pratico as obras da lei. Isso foi um problema sério, irmãos. Assim como o gnosticismo foi um problema sério para a igreja cristã, e é considerada a mãe de todas as heresias, o judaísmo, os judaizantes, eles criaram um problema sério para o cristianismo, porque Paulo, ele entendeu que o evangelho, ele não era somente para os judeus. O evangelho, ele foi pregado, Jesus veio para o mundo inteiro. Quando nós lemos em João, no capítulo 3, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então quem crê nele não é condenado, quem crê nele já tem a vida eterna. Agora quem não crê, ou quem bota acessórios no serviço a Jesus, esse já está entrando em condenação, porque ele está querendo colocar coisas dentro da revelação que o Senhor Jesus não estabeleceu. E nós estamos vivendo isso desde aquela época. Desde aquela época nós estamos experimentando esse tipo de coisa na trajetória. Sempre há algo que as pessoas querem colocar para trazer Cristo, ou seja, maldição para o Evangelho da Graça. Nós não podemos servir ao Senhor Jesus
a não ser baseado, estabelecido nos princípios que Cristo estabeleceu. Pastor, mas Jesus é judeu. É judeu. Mas o evangelho de Jesus não é só para judeu. Veja, João capítulo 1, vamos abrir João capítulo 1? João capítulo 1. Esse capítulo 1 é tremendo. Todo o livro de João, eu amo muito ler esse livro de João. Ele é muito libertador. O versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 11. Versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era. Quem era o que era seu aqui, irmãos? Veio para o que era. O que era seu aqui? Não. Aqui está se referindo, é a mesma expressão do Salmo 24, que diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, os moradores e tudo que nela pertence a Deus. Então Jesus veio para o que era seu. Foi Ele que criou a terra, foi Ele que criou os céus, foi Ele que criou os animais, foi Ele que criou todas as coisas. A Bíblia diz lá em Colossenses, Paulo diz, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então João está coadunando com a mesma visão, que nada do que foi feito sem Ele se fez. Então Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele se humaniza, Ele aceita vir a esta dimensão terrena para cumprir o projeto de Deus. E quando Ele vem para saciar essa necessidade do resgate do homem que estava caído. Como é que eu vejo isso? Como é que nós podemos ver isso na Bíblia? Simples. Quando Deus criou o homem, Ele criou perfeito. Mas acontece, pastor Luciano, que quando Deus criou o homem perfeito, a semelhança do próprio Deus, então Ele cedeu, Ele caiu. E daí onde vem a expressão Adamá, homens. E depois daí, Deus começa a lidar com os homens como sendo etnias, como sendo os goíns, como sendo os gentios. Então, o homem passa a ser gentil. Todos os seres humanos estão caídos em delitos e pecados. Todos os seres humanos está sacramentado que o pecado condena o homem. O pecado afasta o homem de Deus. Lá no Isaías 59 diz que as minhas mãos não estão agravadas, ou seja, não estão encolhidas para que não possa salvar, e os meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Então Deus quer salvar. Por que Deus não salva? É por causa dos seus decretos que Ele decretou, determinou que as pessoas não serão salvas, estão indo para o inferno porque Deus decretou? Não estão salvas ou não, porque não aceitam a pregação da fé, como disse Paulo na carta aos Gálatas. Quando ele escreve para os Gálatas, ele diz: recebeste o evangelho pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Quando ele chega nesse versículo que nós estamos aqui, veio para o que era seu. Agora, mas os seus não. Quem são os seus aqui? São os seus irmãos de sangue. Os judeus, os hebreus. Então, o que era seu era a criação. E o que era os seus que não receberam? São os judeus. Então os judeus rejeitaram a Jesus. E por causa da rejeição, versículo 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes. Vocês podem me ajudar? Versículo 12 de João, capítulo 1. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem. Meu irmão, é aqui que você entrou.
é aqui onde você entra, é aqui onde eu entro, é aqui a deixa que Deus permitiu que acontecesse, para quê? Para que eu pudesse entrar nessa dimensão de fé em Cristo Jesus. Quando o povo de Deus, o povo, os hebreus, rejeitaram Jesus, Deus abriu a porta para mim e para você. A porta da graça está aberta. Agora veja, quando eu chego aqui no versículo, mais à frente, versículo 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por... Você vai ver que João está falando de graça, graça por graça, porque o que Deus fez aqui não é mérito meu. O que Deus fez aqui em Cristo Jesus não é mérito do homem, não é por nacionalidade, não é por causa de ritualismo, não é por causa de circuncisão, não é por causa de vestimentas, não é por causa de banhos, não é por causa de Shabat, não é por causa de luas novas, é por causa da graça. Ele está dizendo aqui, a partir desse capítulo todinho, está dizendo a mesma coisa, que quando veio a plenitude dos tempos, irmãos, foi exatamente isso, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Deus nunca foi visto por homem algum. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Salvação é um ato da graça. Salvação não pode ser mérito. Eu mesmo que eu me esforce, suba a escada da penha, mesmo que eu resolva fazer todos as pirotecnias para receber salvação, mesmo que eu fique em jejum o ano todo, mesmo que eu fique sem comer, sem beber, mesmo que eu fique de joelho andando na rua o tempo todo, para ser salvo, eu nunca serei salvo por obras, não é por rito, não é por nada, ritualismo ou oblações que eu serei aceito e respondido por Deus. O Deus, Ele olha para aquele que ouve a palavra. Paulo escrevendo no capítulo 10 de Romanos, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. É quando eu ouço a palavra. Por isso que a igreja recebeu a incumbência de pregar a palavra. E tem uma outra coisa que me chama a atenção aqui, é porque diz aqui, esse o revelou, o Pai revelou. Você só consegue enxergar quem é Jesus por revelação. O homem não consegue enxergar Jesus, mesmo por causa de ensinos, ritualismo. Você, por mais que queira ensinar alguém, se esta pessoa não tiver a iluminação do entendimento pelo poder do Espírito Santo, essa pessoa vai vir para a igreja, vai tomar banho aqui no tanque batismal, vai botar roupa batismal, vai frequentar um monte de coisa, mas não vai ser salvo. Por quê? Porque não conseguiu entender, não conseguiu abrir o coração, não conseguiu absorver a revelação. Meu irmão, evangelho é revelação. Sem Jesus, e aqui eu quero dizer uma coisa, pastor, Jesus é a chave hermenêutica de Paulo. Depois que Paulo teve aquele encontro com Jesus, tudo que Paulo faz, pastor, o fundamento é Jesus. Tudo que Paulo ensina tem base em Jesus. Jesus é a chave hermenêutica do apóstolo Paulo. Eu quero saber para você, quem é a tua chave hermenêutica? No Evangelho, quem é a tua chave hermenêutica? No Antigo Testamento, você diz Gênesis capítulo 3, versículo 15, a semente da mulher aponta para Jesus, o Cristo, o Yeshua Hamashia, aquele que é o Messias, o Jesus Cristo, é aquele que é o Messias, que o Salvador ungido, ele veio para nos libertar. A graça e a verdade vieram por meio do Senhor Jesus.
Oh, pastor Rafa, quando eu olho para essas verdades assim, eu fico empolgado, porque eu quero que as pessoas entendam isso, eu quero que as pessoas saibam disso, porque sem isso a pessoa não é salva, sem a revelação a pessoa não é salva. Por que é que eu tenho que orar? Eu tenho que orar para que o Espírito de vida me mova, eu tenho que orar para que eu me quebrante, eu tenho que orar para que o Espírito Santo de Jesus me motive e através de mim eu seja um canal para fluir da vida de Deus. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, eu não posso fazer nada para Deus. Cristo em vós, esperança da glória. Quando Paulo diz lá no capítulo 8 de Romanos, lá no versículo 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então eu preciso do Espírito da graça em minha vida, porque somente o Espírito de Cristo me dá força para falar as verdades e alcançar o mais profundo do homem, onde está a necessidade. O homem não peca porque simplesmente ele não para de pecar, simplesmente porque não quer. Não, ele não para de pecar porque ele é um pecadeiro. Ele é um pecadeiro. Um pé de laranjas produz o quê? Ou seja, uma laranjeira produz? Uma mangueira produz? Um pecadeiro produz? Simples. O ser humano é um pé de pecados. Ele está depravado. Ele é inapto para Deus. Foi por isso que Deus olhou dos altos céus. Ele olha e vê a necessidade do homem. E ele procura, entre a classe angelical, ele procura. E não há na terra um justo sequer, mas ele olha somente um chamado Jesus, o Cristo eterno, a palavra, o verbo, o Logos, somente ele que veio, nos amou com o amor de Deus, e ele veio e se doou. Aí, quando eu chego em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25, Jesus diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, quem cobriste essas coisas aos sábios e entendidos, revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Pai quiser, o Filho quiser revelar. Então, Evangelho é revelação. Evangelho é um mistério da graça que esteve oculto desde a fundação do mundo. Meu irmão, nada do que existiu desde Gênesis até a vinda de Jesus, nada e nem ninguém conheceu esta revelação. Isso é um fato único. Foi apontado no Antigo Testamento através da tipologia, mas não trouxe a plena revelação. Por isso que Paulo diz, na plenitude dos tempos, na plenitude dos tempos, é que Deus dá a se revelar. Então, revelação traz o quê? O manifestar da graça. A graça, Tito 2,11, a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A salvação está disponível a todos. Mas o que acontece? Paulo encontra um outro evangelho. Paulo encontra um evangelho que não é o evangelho da graça. É o evangelho das obras. O evangelho que não foi anunciado. O evangelho que é contra Cristo. O evangelho que Cristo veio libertar as pessoas, e as pessoas estão voltando para o mesmo jugo. É exatamente o que estava acontecendo lá em Hebreus capítulo 6. Os judeus, eles se convertiam, se tornavam cristãos, e quando eles começavam a não ver mais ritualismo, ele não tinha mais aquela encenação, aquelas coisas bonitas que tem dentro do ritualismo judaico. Então eles começaram a se sentir, puxa, está perdendo sentido aqui, eu venho para cá, adoro, não vejo nada que possa significar a minha fé, e eles começavam a voltar para o judaísmo. Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 6, eles foram iluminados, tiveram os olhos do entendimento iluminados, eles provaram a boa palavra de Deus, eles provaram os dons do século vindouro, mas aí o que é que eles fazem? Eles voltam para o judaísmo. Cabe uma pergunta aqui, irmãos. Será que nós não estamos voltando muitas vezes ao pecado? Será que nós não estamos voltando muitas vezes a práticas? Será que nós muitas vezes não estamos voltando a sentimentos? Será que nós muitas vezes não estamos voltando àquilo que Jesus já nos resgatou, nos livrou da maldição da lei?
Veja, encontraram uma senhora no dia de sábado, catando gavetos. E de repente encontraram aquela mulher catando gavetos, pegaram ela e disseram, você está? E Moisés tinha dito, olha, vocês não vão mais, no dia de sábado, vocês não vão mais praticar coisa nenhuma. Vocês lá no Egito, vocês eram escravos. Tirei vocês do Egito, vocês eram escravos de Faraó, vocês não tinham tempo para dormir, para descansar, vocês só trabalhavam. Não tinha tempo para comer, não tinha tempo para a família, não tem tempo para nada. Agora é o seguinte, eu trouxe vocês para o deserto, e vocês vão aprender a se relacionar comigo, vocês vão viver para mim, eu vou ser o seu Senhor, e aí até tem uma expressão no Antigo chamada, vou ser o seu Baal, o esposo, e tira eles da servidão do Egito, leva para o deserto, e começa a se relacionar, mostrar o caráter dele para aquele povo, e aí o que acontece? Diz, vocês vão ter um dia de descanso, o 7º dia. E quando ele tem esta fala, basta ler lá em Êxodo, no capítulo 13, você vem caminhando de 13 para frente, até chegar na lei da primeira aliança, ou da antiga aliança. Quando eles encontram aquela mulher, foi logo depois que Moisés ter dito, olha, é sábado. É tanto que o sábado até aquela época não era observado, que quando pegaram aquela mulher, trouxeram para Moisés, porque ninguém sabia o que fazer. Então o sábado não era observado até aquele dia, quando Moisés vai consultar a Deus e pergunta para Deus, Deus, e agora, o que é que a gente vai fazer? Deixa ela aí, isola ela, vou consultar Deus. E vai consultar Deus, e aí, o que é que a gente faz? Mas eu estou falando aqui algumas coisas, e veja, Gálatas capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos, obras da lei e pregação da fé são duas coisas diferentes. Obras da lei é tudo aquilo que a pessoa tem que fazer em obediência ao que está escrito. É fazer. Na nova aliança, não. Na nova aliança é ouvir a pregação da fé e crer para a justiça. Agora veja, vou repetir o versículo. Só quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vós sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Veja que Paulo está enfatizando obras da lei e pregação da fé. Então isso aqui é importante. E aqui eu vou pular, porque senão, como o tempo urge, eu não vou conseguir concluir. E diz assim no versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá. O justo viverá. Agora veja, o versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Agora, Jesus, que coisa pesada isso aqui, o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Paulo vai falar algo aqui, irmão. Paulo fala algo aqui que me chama muito a atenção. Porque a partir daqui, Paulo começa a argumentar, mostrando sobre o pai da Gogos. O que é que era isso? Era o escravo mais velho da casa, pessoa responsável, de confiança, que o
pai de família pegava seu filho e entregava na mão dele para tratar seu filho, ensinar seu filho, cuidar do seu filho e fazer com que seu filho fosse homem. Então ele pegava pela mão o menino, levava para ensinar a Torá, ele pegava o menino e ensinava os ritualismos, ele pegava o menino e ensinava sobre o tabernáculo, ele pegava o menino, sentava o menino e ensinava tudo, tudo na casa ele ensinava o filho. Mas diz aqui, que esse texto diz aqui, que quando ele está fazendo isso, no versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de tutor. Um pedagogo é um condutor, um tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de tutor, porque sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. E o que é que eu aprendi aqui nesse texto, pastor Jean? O que é que eu aprendi aqui? É que quem está na lei é criança. Ele está dizendo aqui que o filho, ainda que seja filho, é tratado como escravo. Ele está dizendo aqui nesse texto que o senhor, o escravo, trata os filhos do dono como se fosse escravo. Para quê? Para torná-lo, levá-lo, conduzi-lo à maturidade. Então ele está pegando o filho, conduzindo até chegar à maturidade. Ele faz um contraste entre os escravos e os livres. A pessoa é filha, mas é tratada como escravo. Os hebreus são filhos de Deus através da fé de Abraão, mas viviam como escravos da lei. Por quê? Porque eles não tinham ainda maturidade. Quando Jesus veio, Jesus estabelece a lei da nova aliança. Quando ele estabelece a lei da nova aliança, então, quem anda no Espírito, agora é filho de Deus. Quem anda no Espírito, vive na dimensão do amor, então ele não precisa de palmadas, ele não precisa de chicote, ele não precisa de cabresto, ele não precisa, por quê? Porque ele ama ao seu pai de tal maneira, ele chegou na maturidade, irmão. Quando o crente tem maturidade, ele não precisa de regras. Quando o crente tem maturidade, ele não peca, por quê? Porque ele ama seu pai, ele quer se parecer com seu pai. Quando ele ama seu pai, ele sabe que depender do Espírito Santo, o Espírito Ruach Kadosh, é a coisa mais importante na vida do salvo. Então, eu vivo pela graça. E aí tem o contraste. Você está na lei ou você está no Espírito? Você é criança ou você é filho adulto que pensa, que vive na dimensão, tem maturidade espiritual? É um ponto para você pensar. Segundo ponto, ele fala aqui ainda no capítulo 4. Digo que, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. O pai determinou, irmãos. Assim também nós, também éramos meninos, estávamos reduzidos à escravidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. E aqui, eu vou pular este ponto aqui, porque ele vai fazendo ainda um contraste, que ele fala sobre Agar e Sinai. Ou seja, Agar é Sinai, mas Jerusalém, então ele faz o Monte Sinai e Jerusalém, ele faz um contraste entre os dois montes. E ele fala, nesse ponto aqui, que eu achei assim interessante a forma que ele fala. Jerusalém é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Agora, no capítulo 5, me chama também a atenção porque
estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus, Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera por amor. E aqui, irmãos, veja, a escrava Agar representa a carne. E nós temos o filho, Isaac. Nós temos o varão. Este representa o filho prometido, o espiritual. E aqui tem um contraste. A carne produz aqui 17 filhas e mais alguns por aí. 17 filhas, mas a graça só tem um filho. Você entendeu? As obras da carne é produto da carne, é produto, como ele quis elencar e alinhar, da lei. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então ele faz um contraste como? Mostrando agora que os filhos espirituais são os filhos da graça. E os filhos da graça, ou seja, o filho da graça, é o amor. E o amor, do capítulo 5, no versículo 22, mas o fruto do Espírito é... Tem Bíblia aí, irmãos? Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é... Mas o fruto do Espírito é... Veja, está no singular, não está no plural. De vez em quando eu vejo alguém dizer assim, os frutos do Espírito. Não, o fruto do Espírito é amor. E tudo isso que está relacionado aqui é o amor. Então, o fruto da graça de Deus é o amor. E nós observamos que quem ama, diz aqui, o amor. Versículo 22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Mas os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E o tempo já se foi, mas veja, João capítulo 13, versículo 34. João 13, 34, já abri. Diz assim a palavra de Deus. Um novo vos dou. Qual é o mandamento? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Se também vós vos amardes uns aos outros, ou seja, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus é o testamenteiro. Jesus é o testamenteiro. Como filho de Deus, ele veio estabelecer nova aliança. E quando nós olhamos em Romanos, no capítulo 6, Romanos 6, estou falando tudo aqui de cabeça, Romanos 6, está escrito, olha o que está escrito aqui em Romanos 6. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos em Cristo, cremos também que com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Então veja, se nós continuarmos lendo aqui no versículo 10, diz assim,
Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. E, seguindo aqui, irmãos, aí ele faz um contraste entre o marido que morreu. Capítulo 13, versículo 8. Romanos 13, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros, então cumpriu a lei. Que lei é esta? A lei mosaica? Que lei é esta? É a lei de Cristo, a lei do amor. Então, quem ama, diz aqui, quem ama, com efeito, não adulterará, não matará, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Não há nenhum outro mandamento nesta palavra, que nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto, conhecendo o tempo que resta. E segue até o versículo 14. Gente, eu estou falando aqui rápido para que você entenda, para que você absorva. Agora veja, o que aconteceu com a lei do Antigo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Olha que texto interessante. Versículo 2. Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. O versículo 3 é um contraste entre a lei de Moisés e a nova lei, a lei da nova aliança. Versículo 5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra, mas o Espírito vivifica. Que letra é esta que ele está falando aqui? A lei mosaica, aquelas tábuas de pedra. A lei mata, é isso que ele está dizendo aqui. Vocês viram o vídeo aí. Versículo 7. E se o espírito da morte, gente, as tábuas da lei de Moisés, ele chama aqui, diz que primeiro mata, depois diz, se o espírito da morte, ou seja, o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, então está dizendo que o ministério do Antigo Testamento era um ministério de morte. Foi gravado em pedras. Versículo 8. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Veja, está dizendo aqui que a lei do Antigo Testamento, apesar de ser espiritual e boa, ela trazia o quê? Era um ministério de condenação. Agora veja, o versículo 11. Porque se o que era transitório, o que é uma coisa transitória? O que era uma coisa transitória? Passageiro, que logo termina. Então veja, a aliança do Antigo Testamento era transitória. A lei mosaica é transitória. É isso que ele está dizendo aqui. Agora veja o versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo. O qual foi por Cristo. Irmão, isso é Bíblia, não fui eu que escrevi, não estou inventando nada. O ministério foi por Cristo abolido. Hebreus capítulo 7. Versículo 18 diz assim. Versículo 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Ou seja, mudou o sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Mudou o sacerdote,
mudou a lei. Jesus estabeleceu nova lei, a lei do amor. Versículo 18 diz assim: porque o precedente mandamento é abrogado por causa de sua fraqueza e inutilidade. Está dizendo que o Antigo Testamento foi fraco e perdeu a sua utilidade. E o capítulo 8, eu encerro aqui. Capítulo 8, diz assim a palavra de Deus. Versículo 8 em diante diz assim: 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está firmada em melhores promessas, porque se a primeira fora irrepreensível, está dizendo que era repreensível, nunca se teria buscado lugar para uma segunda. Porque, repreendendo-os, diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Será no futuro. Agora versículo 13 diz assim: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Irmãos, todo o propósito da antiga aliança, toda a lei do Antigo Testamento, ela cumpriu o seu propósito em Cristo. Ela só conduz até Cristo. Depois, nós nos tornamos adultos, porque estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Se você entendeu isso, você vai ter motivo de glorificar a Deus e agradecer a Deus por sua vida. Porque você não nasceu debaixo da lei, você nasceu debaixo da graça. Existem 3 povos. Eu disse que os gentios são os filhos de Adão, os hebreus vêm de Abraão. Deus fez uma aliança. Agora, Deus fez uma nova aliança com a igreja. A igreja é um mistério que esteve oculto desde todos os tempos. E diz, a primeira vez que aparece a igreja no Novo Testamento é em Mateus capítulo 16. Eu edificarei a minha igreja, a minha eclesia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por que você não é destruído? Sabe por que Satanás não pode te destruir? É porque você é filho de Deus. Sabe por que Satanás não pode tocar em você? É porque você está escondido em Cristo Jesus. Sabe por que o diabo não pode contra você? Porque tem marca do sangue na tua vida. Fique de pé. Aleluia. Pastor. Aleluia. Tem um hino lindíssimo da harpa cristã, o hino 400. Em Jesus, vivendo cada dia. Enquanto cantamos, veja se ao seu lado há uma pessoa não evangélica ou afastada dos caminhos do Senhor. Convide esta pessoa e traga aqui à frente, e nós vamos orar por você. Se você ainda não entregou a vida a Jesus, faça isto agora. A maior, a melhor, a mais importante de todas as decisões da vida. Se você está afastado, volte para Jesus agora. Venha à frente enquanto cantamos. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha e na palavra. Em Jesus, do homem comparável. Em Jesus, do Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, a bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal e a morte. Aplauda bem forte. Firmado e forte. Em Jesus, eu mato a morte. Em Jesus, eu sempre vencer. Quantos vão continuar vencendo com Jesus? Digam aleluia.
Nós já temos aqui a primeira vida, está chegando a segunda vida. Onde está a terceira vida para Jesus? Venha, nós estamos aguardando. Já temos 2 pessoas queridas aqui, recebendo Jesus como Salvador, e nós estamos aguardando a sua decisão. Há alguém que está aqui neste santuário e ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus? Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Pastor, por que insistem tanto? Porque é uma questão de vida ou morte. Quem tem Jesus tem vida, quem não tem Jesus não tem vida. É simples assim. Receba Jesus, Ele é a vida eterna, Ele é a vida de Deus para você. Tem mais alguém? Nós vamos orar por estas 2 pessoas. Estenda as mãos. Pai querido, nós te louvamos. Tua palavra foi ministrada esta noite, teu nome foi exaltado neste lugar, e aqui estão 2 vidas preciosas se rendendo a ti, Senhor. Perdoa-lhes os pecados, escreve os seus nomes no livro da vida e firma-as na tua casa e na tua presença. Nós oramos assim no nome bendito de Jesus, e o povo de Deus confirma dizendo amém. Por favor, fiquem de frente para o auditório. Olha, tem algumas placas que foram levantadas somente por causa de vocês 2. A sua família é importante para Deus. A cruz não foi o fim. Aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz. E tem lá, olha, estamos felizes com a sua presença. Jesus nunca irá desistir de você. Deus vai preencher o vazio do seu coração. Deus abençoe os nossos queridos adolescentes fazendo este lindo trabalho. As mãos lá em cima, sorriso nos lábios. Vamos dizer bem-vindas à família de Jesus. Vamos juntos? Bem-vindas à família de Jesus. Aqui à direita, por favor. Meus irmãos, quantos querem agradecer a Deus e ao pastor Donifan por esta palavra do céu ministrada aos nossos corações? Digam aleluia. Uma palavra de 2 minutinhos para você. Essa palavra de terça-feira, pastor, eu gosto de culto que tem o manto, o remanto, o poder para a gente dançar. Isso é bom, isso é bom. Isso, inclusive, como exercício físico também é bom. Você dança, pula, é bom. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Nós estamos vivendo 1 minuto, é 1 minuto para falar isso para você, só para você guardar o que eu vou dizer. Nós estamos vivendo um tempo em que crentes que não estiverem fundamentados na palavra não vão permanecer nos caminhos do Senhor. Escute o que eu estou lhe dizendo. O poder é bom, a unção é necessária, mas o que faz a diferença é palavra. Eu conheci aqui uma irmã, rapidinho, conheci aqui uma irmã queridíssima, foi minha professora de escola bíblica dominical, e assim, pense numa professora capaz, Bíblia, formada aqui, olha, 87 anos de 87, preparada, seminário. Aí não faz muito tempo, disse, cadê fulana de tal? Disse, não, está na igreja adventista, foi guardar o sábado. Você fala, como é que pode, pastor? Não estava alicerçada na palavra. E outra coisa, quem ensina heresias tem uma capacidade tão grande, porque estuda dia e noite. Converse com uma testemunha de Jeová. Ela estuda, ela se prepara. E nós precisamos despertar para isso. Nós somos o povo do fogo, o povo da unção, o povo do pula-pula, glória a Deus. Mas o que vai te levar para o céu é palavra, é Bíblia que vai te levar para o céu. Agora está rodando aí um vídeo, e nós precisamos trazer uma palavra aqui para vacinar isto, a igreja. Um vídeo de um camarada que é um fenômeno. Foi o único homem crente que foi no Jô Soares e fez o Jô Soares se render diante dele. O Jô Soares disse para ele, você é um craque, você precisa voltar aqui de novo. Por um lado foi bom, que era um servo de Deus que estava ali, mas é um homem
que está entrando por outro caminho, lançou um vídeo agora dizendo que a igreja não será arrebatada. Olha que mensagem. E se você ouvi-lo e não tiver fundamentado na palavra, é perigoso você se afastar. Tem gente balançando, porque o camarada tem uma capacidade, é história, é Bíblia, é tudo. Então eu vou lhe dar uma recomendação. Posso? Posso? Quem tem Bíblia aí? Quem tem Bíblia aí? Quem tem Bíblia aí? Levanta a Bíblia assim, ó. Diga assim: nós vamos vencer pelo poder do sangue de Jesus e pela palavra de Deus. Carnaval agora. Crente não vai para carnaval, é claro. Então eu vou recomendar. Sabe quantos capítulos tem a epístola de Paulo aos Gálatas? 6 capítulos. Quem quer ler comigo, assume diante do Senhor para ler a epístola aos Gálatas durante esse período do carnaval? Quem quer ler? Levanta a Bíblia aí. Nós vamos ver quem é bom de Bíblia aqui. Quem é crente? Adolescentes, cadê vocês? Cadê os adolescentes? Antônio, cadê o Antônio? Irmãos, olha só. 6 capítulos durante o carnaval. Pastor, eu leio isso aí num dia. Então leia 4 vezes Gálatas, para você ficar preparado. Se você ler Gálatas, você está vacinado, está tranquilo, está tudo certinho. Amém, minha gente? Você está saindo daqui abençoado? Então diga para essa pessoa linda que está do seu lado: aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz. Eu falei com o pastor Dorifan que hoje foi churrasco, com muito filé mignon mesmo, né? Aleluia! São certas coisas maravilhosas, né, irmãos? Que a gente é salvo mesmo, nós somos salvos mesmo, glória a Deus. Senhor nosso Deus, te damos graças pela tua palavra, por este culto, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, nós te damos graças. Agora leva-nos em paz, alegres para nossa casa, Senhor. Naturalmente hoje estamos mais despertados para estudar e ler a tua palavra, em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus, que juntos dizemos amém. Agora, meus irmãos, vamos abençoar, até que complete a obra da Venezuela, vamos abençoar Rio de Janeiro, Brasil e Venezuela. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Venezuela, nós te abençoamos em nome de Jesus. Antes de dar aquela última palavra, os irmãos já pensaram, a gente dá aqui a bênção do Brasil, lá do Nordeste,